Então, vamos fazer algumas atividades sobre primeira lei de Mendel, monohibridismo. E aí, para isso, eu queria rever alguma coisa sobre os experimentos de Mendel, que é o que vocês já viram nas aulas anteriores. Então, vamos reforçar um pouquinho, entender um pouquinho como que ele chegou a essa conclusão que resultou na primeira lei de Mendel. Então, vocês devem se lembrar que a espécie que ele escolheu para trabalhar foi Pisum sativum, que é ervilha. E um dos grandes fatores aí de sucesso dos experimentos de Mendel foi justamente o material que ele escolheu para as pesquisas dele. A ervilha dessa espécie, Pisum sativum, tem uma série de vantagens, assim. Além dela ser de fácil cultivo, de produzir muitas sementes, isso é legal porque tem um número muito grande de descendentes, né? Então, estatisticamente, ficam resultados mais confiáveis e também pelo fato da flor ser hermafrodita. É uma flor que é fechada e a forma de reprodução dessa planta, naturalmente, é por autofecundação. Então, Mendel tinha total controle de onde vinha a informação masculina, de onde vinha a informação feminina, que era da própria planta. Mas, no momento em que ele quisesse, e ele fez isso, ele poderia promover uma fecundação cruzada artificialmente. Ele pôde fazer essa fecundação cruzada, mantendo ainda o controle de quem era responsável pelo gameta masculino, quem era responsável, qual planta que era responsável pelo gameta feminino. Isso foi muito importante para que ele pudesse chegar às conclusões que ele chegou. E outra coisa legal dessa planta é que ela tem características que são muito contrastantes. Então, por exemplo, ele pôde trabalhar várias características, mas todas elas são características muito definidas, né? Então, por exemplo, em relação à cor da ervilha, a ervilha é amarela ou a ervilha é verde. Não tem uma característica intermediária. A casca ou é lisa ou é rugosa. A flor ou é branca ou é púrpura. Então, todas são características muito fáceis de discernir, sem confusão, sem características intermediárias. Isso facilitou também bastante o trabalho dele. E o que foi importante também, que eu já falei, né, é que ele trabalhou com uma característica de cada vez. Eu peguei como exemplo aqui a característica cor da ervilha. Então, tem essas duas variedades, a ervilha pode ser amarela, a ervilha pode ser verde. Vocês já viram na aula anterior que na geração parental, Mendel fez um cruzamento, e aí foi esse cruzamento artificial que a gente falou, né? Ele coletou o pólen de uma flor da planta que ele queria e abriu a outra flor da outra planta e colocou esse pólen lá, né? Então, esse cruzamento artificial ele fez cruzando plantas que produziam semente amarela com planta que produzia semente verde. Essa primeira geração, que ele chamou de geração parental ou geração de pais, ele garantiu que fosse uma geração pura. Nesse contexto aqui, geração pura significa que da planta que produzia semente amarela nunca surgiu uma semente verde. Dessa que produz semente verde nunca surgiu uma semente amarela. Então ele observou essa planta por várias gerações, ela se autofecundando, e cada uma delas produziu apenas a variedade dela própria, né? Não houve misturas. Então, isso foi o que ele chamou de geração pura. Da mistura dessa geração pura, misturou amarelo com verde, na geração F1, primeira geração de filhos, todos os descendentes manifestaram a variedade semente amarela, 100% semente amarela. E ele se questionou o que aconteceu com a variedade verde. Foi destruída, né? Desapareceu, por quê? Deixou essa geração F1 se autofecundar, que é o processo normal de reprodução dela. Essa geração F1, entendendo que ela não é mais uma geração pura, porque ela é resultado da mistura de amarelo com verde. Então, ele chamou essa geração de geração híbrida. Hoje nós usamos esse termo híbrido num outro sentido, a gente usa termo híbrido quando a gente está se referindo à mistura de espécies diferentes. Mas aqui, no contexto do Mendel, ele usou o termo híbrido para mistura de variedade diferente.
semente amarela misturado com semente verde. Geração F1, fruto dessa mistura, manifestou 100% sementes amarelas, ele permitiu que ela se autofecundasse e obteve então a geração F2, segunda geração de filhos. Na geração F2, para surpresa dele, a cada 3 sementes amarelas, uma verde, ou seja, uma proporção de 75 para 25%, né? Uma proporção de 3 para 1. E é interessante que a característica, a variedade verde, a coloração verde das sementes, reaparece na geração F2. Então, percebam, ela estava presente na geração parental, não se manifestou na geração F1 e reapareceu na geração F2. Mendel não sabia o que provocavam essas características, quem era responsável por essas características. Hoje nós sabemos que são genes, mas Mendel não tinha esse conhecimento, afinal ele é o pai da genética, não existia genética na época dele. E aí ele deduziu que deveria haver alguma coisa que determinasse que essas sementes fossem amarela ou que essas sementes fossem verde. Esse alguma coisa que ele não sabia explicar o que era, ele chamou de fatores. São os famosos fatores mendelianos. Atualizando, fator mendeliano, hoje a gente sabe que são genes. Então, se existia alguma coisa dizendo que essa semente era amarela, alguma coisa dizendo que essa semente era verde, na geração F1, se a semente é amarela, ela tem que ter um fator determinando que ela seja amarela. Mas a grande sacada de Mendel foi aqui. Ele descobriu que se na geração F2 aparece o fator para a cor verde, esses 25% de descendentes que têm sementes verdes têm que ter dado essa informação dos pais. Quem são os pais? Geração F1. Logo, na geração F1, a informação para a cor verde tem que estar presente também. Ou seja, a característica cor da semente aqui não é determinada por um único fator, porque a geração F1 tem um fator para ser amarela, mas ao mesmo tempo tem fator para cor verde, já que passou essa informação para 25% dos descendentes. Como que a gente vai representar esses fatores? Usando letras. Então, nós usamos letras para representar os genes. Eu vou usar, e é o que é mais comum de ser feito, usar a letra da característica recessiva. Não tem nenhuma regra muito rígida que determine que tem que ser dessa forma, mas é o mais comum. Então, a gente usa a letra da característica recessiva. Qual característica que é recessiva? Olha só, estava presente na geração F1, a cor verde, na geração parental, desapareceu na geração F1, reapareceu na geração F2. Então, aqui é como se estivesse em recesso, não se manifestou na geração F1. Essa informação para ser verde estava presente na geração F1 e não se manifestou. Isso é o conceito de uma informação recessiva. É aquela que pode estar presente sem se manifestar. E a gente representa a informação recessiva por letra minúscula. Então, vou usar Vzinho para representar o gene que determina a cor verde, o fator que determina a cor verde, que tinha que estar presente aqui na geração F1. Mas a geração F1 não manifesta a cor verde, manifesta a cor amarela. Ou seja, essa geração também possui um gene, um fator para a cor amarela. Esse fator para a cor amarela, nós vamos usar a mesma letra, porém maiúscula. Então, a letra minúscula indica a característica recessiva e a letra maiúscula indica a característica dominante. Ok? Estamos usando a mesma letra porque estamos falando de uma mesma característica, a cor da semente. Se eu estivesse falando de uma outra característica, aí eu teria que usar uma outra letra. A gente pode também usar qualquer outra letra do alfabeto que quiser, que preferir, tá bom? Então, a geração F1 tinha que informação genética? Vzão, Vzinho. É isso que diz a primeira lei. Cada característica é determinada por um
par de fatores que hoje nós sabemos que correspondem aos genes, um par de genes, que se separam na formação dos gametas. Então, eles não vão juntos para o mesmo gameta. Quando essa planta produz gametas masculinos, cada gameta masculino ou vai ter informação para a semente amarela ou vai ter informação para a semente verde. Não pode ter as duas informações juntas. A mesma coisa quando ela produz gametas femininos. Os genes se segregam na formação dos gametas, ok? Então, vamos pegar um exemplo agora de um exercício para a gente entender isso melhor, tá? O primeiro exercício que eu vou deixar aí na lista para vocês é um exercício que fala sobre porquinho da Índia. Então, diz o seguinte a questão. Em porquinhos da Índia, pelos curtos dominam pelos longos. Então, a nossa característica aqui é a característica pelo. O pelo pode ser curto ou pode ser longo. Longo é a característica recessiva, o exercício falou isso, e curto é a característica dominante. Como os dois se referem a pelo, eu vou representar pela mesma letra. Normalmente eu escolho a letra da característica recessiva, então vou usar a letra L, Lzinho para o gene recessivo e a mesma letra, só que maiúscula, para o gene dominante, Lzão. Então, o primeiro passo, essa é a questão número 1, tá? O primeiro passo é você escolher letras para representar os genes, caso essas letras não tenham sido sugeridas ainda no exercício. E aí, quer saber qual vai ser o resultado do cruzamento entre um macho de pelo curto e heterozigoto com uma fêmea de pelo longo? Então, o macho, ele tem pelo curto e ele é heterozigoto. Enquanto a fêmea tem pelos longos, tem pelo longo. Só isso que fala, tá? Vou voltar novamente no experimento de Mendel para a gente relembrar esse conceito. Na geração F1, existem 2 genes diferentes determinando a cor da semente. Quando o indivíduo apresenta genes diferentes, eu digo que ele é heterozigoto. O gene recessivo, na presença do dominante, ele não se manifesta. Quem se manifesta é o dominante. Por isso, o termo dominante, ele estando presente, ele se manifesta. Ou seja, todo heterozigoto manifesta a característica dominante, aqui na primeira lei, né? Os heterozigotos manifestam a característica dominante. Na geração parental, voltando lá na geração parental, como era uma geração pura, a gente entende que a planta amarela só tinha gene para cor amarela, Vzão. Enquanto que a planta verde só tinha gene para semente verde, Vzinho, ok? Portanto, esses indivíduos aqui são indivíduos que não são heterozigotos, cada um deles é um indivíduo homozigoto. Homo, igual. Então, ele tem genes iguais, ele produz gametas iguais, né? O heterozigoto tem genes diferentes. Aqui na geração F2, eu tenho certeza que esses 25% que manifestam a cor verde não podem ser Vzinho. Por quê? Porque se o Vzão, que determina a semente amarela, estivesse presente, a semente não seria verde, seria amarela. Então, com certeza, esses indivíduos manifestam genótipo Vzinho. Então, olha só o termo que eu usei, genótipo homozigoto. Quando eu conto quais são os genes que estão envolvidos na herança, eu estou me referindo ao genótipo. Se eu falar que o indivíduo é heterozigoto
ou que ele é Vzão-Vzinho, ou que ele é homozigoto, Vzinho-Vzinho. Eu estou contando quais os genes? Eu estou contando o genótipo. Quando eu falo que a semente é amarela ou que a semente é verde, não estou dizendo que informação genética que tem para isso. Então, eu digo que isso é fenótipo, tá? O fenótipo é o que o indivíduo manifesta como resultado da sua informação genética, sim, muitas vezes também como resultado do ambiente, porque a informação genética, em muitos casos, interage com o ambiente para resultar no fenótipo, certo? Então, sabendo o fenótipo, nem sempre eu sei o genótipo. Quando eu digo que a semente é amarela, pode ser que o genótipo seja homozigoto com genes dominantes, homozigoto dominante, ou pode ser que seja heterozigoto. Porém, se eu falar que o fenótipo é semente verde, eu obrigatoriamente sei que o genótipo é homozigoto recessivo. Característica recessiva só se manifesta em homozigose, ok? Bom, voltando à nossa questão, agora a questão fala sobre pelos em cobaias, né? Em porquinho da Índia. Usamos a letra L. Se o macho tem pelo curto, para ter pelo curto tem que ter Lzão. Então, com certeza, ele tem um Lzão. Então, ele poderia ser Lzão, porque a primeira lei diz que cada característica é determinada por um par de genes. Ele não pode ser apenas Lzão. Ele tem que ser Lzão alguma coisa. Pode ser que seja Lzão, pode ser que seja Lzão, Lzinho. Nesse caso, é esse o genótipo, porque o exercício contou que é um macho heterozigoto com genes diferentes. Já a fêmea, ela tem pelo longo. Não precisou falar nada mais, porque eu já sei que pelo longo é uma característica causada por gene recessivo, e o gene recessivo só se manifesta em dose dupla. Então, o xizinho aqui está indicando o cruzamento. Esse macho heterozigoto foi cruzado com essa fêmea. Para a gente saber como que podem ser os descendentes desse cruzamento, tem duas formas que eu posso pensar isso daqui. Eu posso jogar isso num quadro. O quadro é um genograma que é o seguinte, eu vou colocar nesse quadro os gametas de um indivíduo na vertical e os gametas do outro indivíduo na horizontal. O que é gameta? Metade da informação. Se o indivíduo é Lzão, é Lzinho, o gameta ou é Lzão ou é Lzinho. Então, ele produz dois tipos diferentes de gametas. Esse macho, ele produz gametas Lzão e produz gametas Lzinho. Produz gametas Lzão e gametas Lzinho. A fêmea, ela só tem Lzinho. Então, o gameta, claro, os pares de genes se separam? Sim, alguns gametas vão receber esse Lzinho, outros vão receber o outro Lzinho, mas a informação continua sendo para pelo longo. Então, ela só produz um tipo de gameta, que é o gameta contendo a informação Lzinho. Coloquei os gametas de um indivíduo na vertical, coloquei os gametas diferentes do outro indivíduo na horizontal e agora eu preciso juntar esses gametas e pensar nas possibilidades de fecundação. É para isso que serve o genograma. Então, pode ser que este gameta masculino fecunde este gameta feminino. Lzão, Lzinho vão ser os descendentes. Se for o outro gameta masculino que fecundar este feminino, os descendentes vão nascer Lzinho, Lzinho. Esses daqui, Lzão, Lzinho, com certeza tem que ter, se tem Lzão, gene dominante que determina pelo curto. Esses vão ter pelo curto. Enquanto quem for Lzinho, Lzinho, vai apresentar pelos longos. Nós temos, então, duas proporções aqui, ó. Proporção genotípica, 50% pelo curto
e 50% pelo longo. Tanto posso colocar assim em porcentagem, como posso colocar em fração, uma chance em duas possibilidades de ter pelo curto, meio. Ou posso colocar em decimal também, 0,5, tá? Proporção fenotípica, agora, se... desculpa, gente, eu fiz o contrário. Aqui, ó, proporção genotípica, 50%, Lzão, Lzinho, 50%, Lzinho, Lzinho, tá? Então, vamos trocar aqui, ó. 50% pelo curto e 50% pelo longo, eu não tô contando o genótipo. Então, isso não é proporção genotípica, isso é proporção fenotípica. A proporção genotípica é justamente você falar os genes. Então, 50% Lzão, Lzinho e 50% Lzinho, Lzinho, ok? Então, aqui resolvemos a questão. Se eu quisesse fazer esse cruzamento direto, eu poderia fazer, tipo, aquele chuveirinho da matemática, tá? Então, pode ser combinar esse gene do macho com esse da fêmea, Lzão, Lzinho. Ou esse do macho com o outro da fêmea, Lzão, Lzinho. Ou esse do macho com esse da fêmea, ou esse com o outro. Continuou sendo 50% pelo curto e 50% pelo longo, tá? O resultado é o mesmo. Então, posso fazer direto ou posso fazer usando o quadro, o genograma, ok? Uma última observação é você pensar o seguinte: todas as vezes que o exercício falar para você que alguém está manifestando, algum organismo está manifestando uma característica recessiva, você vai se lembrar desse experimento de Mendel e vai lembrar o seguinte: todas as vezes que o exercício falar que alguém está manifestando uma característica recessiva, ele tem que ser homozigoto recessivo, tá? Se falar que ele está manifestando uma característica que os pais não apresentam, então você também já vai deduzir que é uma característica recessiva, que se trata de uma característica recessiva, tá? Então, na geração F2 apareceu semente verde, mas na geração F1 ninguém é verde. Como que essa informação estava presente na geração F1 e não se manifestou? Só se for uma informação causada por gene recessivo, ok? Então, todas as vezes que o exercício falar, os pais são normais e tiveram uma criança com uma doença, uma determinada doença genética, essa criança herdou dos pais. Portanto, o gene que causa a doença é um gene recessivo, estava presente nos pais sem se manifestar. Lembrando que a gente está falando de questões em que se aplicam a primeira lei de Mendel, ok? Bom, vou deixar a lista com as atividades, volta aqui, faz a anotação desse primeiro exercício e tenta fazer o restante, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no privado, estou à disposição. Até mais!